Olá, gente, boa tarde. Tudo bom? Bom, meu nome é Lucas. Vou falar aqui para vocês sobre o Datomic, que é um banco de dados aí diferente, um banco de dados imutável. E antes de eu falar isso, eu vou dar um pouquinho de contexto, tudo bem? Primeiro, eu trabalho no Nubank, né, e essa palestra nasceu da experiência que a gente teve lá no Nubank, usando esse banco de dados, que é um banco de dados um pouquinho diferente do que a gente vê por aí. Né? E mais contexto ainda é por que a gente escolheu esse banco de dados. Né? Então, há mais ou menos uns 5 anos atrás, tudo era mato lá no Nubank, não existia nada, e a gente tinha uns 5 engenheiros, e a gente tinha um problema para resolver. Né? A gente ia construir uma fintech. Né? A gente ia construir uma empresa que cuida do dinheiro das outras pessoas. Né? E um projeto totalmente do zero, a gente podia tomar a decisão que a gente quisesse de tecnologia. E a primeira pergunta, né, que banco de dados que a gente vai usar para cuidar do dinheiro de pessoas? Né? Qual que é o melhor banco de dados que a gente pode usar? E o Edward, que é o CTO lá do Nubank da época, ele tinha visto falar do Datomic. Ele, pesquisando aí sobre bancos de dados, ele viu esse Datomic, que é um banco de dados imutável, tem outros nomes, e ele achou que poderia se encaixar muito bem com o requisito nosso, né, que é fazer operações financeiras. Né? E o Datomic é escrito em Clojure, que é uma linguagem que não tem muita gente que usa também. Né? O Clojure ele é basicamente um Lisp. Tudo bem? Não sei se vocês já tiveram experiência de trabalhar com Lisp, né? Um monte de parênteses aí, abre e fecha. A gente precisa de um pedal de abre e fecha parênteses lá. Não, mentira. E, basicamente, é um dialeto do Lisp que roda no Java, na JVM. Né? E ele ouviu falar desse Datomic, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele logo menos. Né? E a gente escolheu o Datomic por causa das funcionalidades do Datomic, e escolheu Clojure porque Datomic é feito em Clojure. Então, a melhor linguagem de programação para usar com o Datomic é Clojure. Dá para usar também em outras linguagens, mas a integração é muito melhor com o Clojure. E, hoje em dia, né, 5 anos depois, a gente tem mais de 1.000 pessoas na empresa. Né, mais de 170 dessas pessoas são engenheiros, né, estão lá escrevendo código. Mais de 180 serviços em Clojure, certo? Então, as escolhas que a gente tomou lá 5 anos atrás, a gente gostou delas até hoje. Né? A gente tem mais serviços do que engenheiros, sim, não sei se vocês notaram, as pessoas gostam de criar serviço lá por algum motivo, mas mais de 100 desses serviços usam banco de dados, e o banco de dados padrão nosso lá é o Datomic. Né? A gente gostou tanto do jeito que ele trabalha, ele encaixou tanto com o que a gente precisa, que a gente usa ele basicamente como o banco de dados padrão. Tem situações que a gente usa outro tipo de banco de dados, né, quando os requisitos são bem específicos, mas o padrão, né, o geral, é Datomic. Mais de 30 times resolvendo problemas diferentes. Com mais de 4 anos, a gente está indo para o 5º ano agora, né, esses meses aí. Mais de 4 milhões de clientes fazendo compras no cartão de crédito todo o tempo, lá fechando fatura, com um monte de coisa acontecendo, e o Datomic está lá suportando isso. Certo? Então, para a gente entender aí o problema que o Datomic resolve, vamos supor que tem um usuário pedindo uma conta lá do Nubank. O que acontece? Ele vai lá, baixa o aplicativo, pede o convite e começa a preencher os dados. Então, ele colocou lá o nome dele, colocou o CPF, cadastrou lá o e-mail, isso tudo é certo, a gente mandou um convite para ele, e ele continuou lá o cadastro, preenchendo o CEP, certo? Então, ele foi lá, colocou lá o CEP, a gente preencheu lá o resto do endereço, ele foi lá na telinha, completou o endereço dele, e beleza, acabou o cadastro. E daqui a 5 dias,
a gente vai te mandar um cartão. Beleza? Isso que o app fala e tudo mais. Mas daí, ele tinha colocado o endereço do trabalho dele. E ele não queria, naquela semana ele ia estar de férias, sei lá, ele lembrou que na próxima semana ele ia estar de férias, e ele foi lá e ligou lá para o nosso atendimento para mudar o endereço. Certo? Porque ele ia estar de férias, ele não ia estar no trabalho, então ele pediu para mudar. E aí, mudou lá o endereço lá para outro lugar. E aí passou o tempo, foi passando o tempo, mais de 10 dias, né, prometeu 5 dias, passou 10 dias, não chegou o cartão na casa dele. E aí ele liga de novo para o atendente. E aí o atendente pede para confirmar o endereço. Que endereço que você está? Avenida Paulista e tudo mais. E aí olha lá no banco, está Avenida Paulista. E aí? Né? O que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu foi que, quando o cliente mudou o endereço, o cartão já tinha saído lá da fábrica. Já tinha ido para a transportadora para ir para casa e foi entregue no endereço antigo. Certo? Então, o que eu queria poder mostrar lá para o atendente é qual que era o endereço quando o cartão foi impresso, que é o endereço onde vai ser entregue o cartão de fato. Certo? E não sei o quanto vocês tiveram aí de experiência de banco de dados, mas, em geral, quando você vai lá no banco de dados e altera um campo, você alterou o campo e já era, certo? Você não tem como saber o que aconteceu antes disso, é uma substituição. Isso acontece porque, quando os bancos de dados foram criados e implementados, memória era muito caro. Era muito caro você ter um HD lá de 1 GB de espaço. Alguém já ficou feliz porque conseguiu um HD de 1 GB aqui? Há 10 anos atrás, sei lá. Então, espaço, disco, era muito caro naquela época. Então, os bancos de dados, a escolha deles era para otimizar espaço em disco. Então, toda alteração que você faz, ele substitui o que está lá. Então, ele pega um dado e substitui ele por outro dado. Consequência disso, o que aconteceu com o dado antigo? Se perdeu, sumiu para sempre. Tudo bem? E vamos lá, a gente está lá construindo um serviço financeiro, lá, lidando com dinheiro de um monte de pessoas. Eu posso sumir com um dado? Né? É prudente aí eu não saber o que aconteceu, sumiu R$100 da conta do cliente. É razoável eu falar, substitui aqui no banco, eu não sei o que aconteceu. Não dá para fazer isso, certo? Em geral, tem soluções para isso, né? Tem várias ferramentas que a gente cria em volta do banco de dados para resolver esse problema. A gente pode criar lá tabela de auditoria, duplicar dados, salvar um monte de coisa. Cada linguagem tem a sua ferramenta para fazer isso. Mas aí, no Datomic, ele trabalha de um jeito em que não é necessário fazer esse tipo de gambiarra em volta do banco de dados. Porque ele é um banco de dados imutável. Certo? Imutável, né? Se a gente vê a palavra, imutável que não muda. Para que serve um banco de dados se eu não posso mudar as coisas lá dentro dele, né? Não faz sentido, né? Mas, na real, imutabilidade significa outra coisa no contexto aí do banco de dados. Significa que se eu recebi um valor, aquele valor nunca mais vai mudar. Certo? Então, se você está lá em objetos, se você pegar lá um objeto, por exemplo, uma data, que é um valor, tem 2 jeitos de você fazer, né? Vamos supor que eu vou adicionar um dia naquela data, eu posso substituir o campo dia lá por o dia mais 1, e aí aquela data passa a valer outro dia. Ou eu posso criar uma nova data a partir da primeira, e essa nova data vai ser o dia mais 1. A primeira data, ela nunca mudou. Nesse caso, a gente chama que a data é um valor imutável. Porque se eu receber um objeto, uma instância dessa data, eu tenho que garantir que ela nunca mais vai mudar. Lá num Java da vida, é como se eu tivesse final em todos os atributos. Aquilo nunca mais vai mudar. E o que eu ganho com isso? Né? O que vai me fazer deixar um sistema melhor se o banco de dados nunca mais muda? Né? Isso daí garante uma simplicidade, garante um monte de coisa
do jeito que eu programo em cima do banco de dados, em cima do código, se eu souber que se eu receber um valor do banco, ele nunca mais muda. Quem já teve aqui problema de ter que fazer lock no banco, porque eu li alguma coisa no meio do caminho, atualizaram a tabela, e na próxima vez que eu faço uma query está diferente e tem um bug no código? Né? É uma coisa que quase nunca vai acontecer, mas pode acontecer. No caso de um banco de dados imutável, isso não tem como acontecer, porque o valor que o banco de dados me dá não muda. Mas como que isso aí vai funcionar? Né? Vamos ver um pouquinho como funciona. Git, quem usa Git? Ou já ouviu falar de Git? Certo? É um controle de versão. Certo? Que é o jeito em que a gente salva o nosso código. Se você for ver, né, o que a gente chama de Git? De um repositório de código. Certo? Ele guarda dados lá, as linhas de código que a gente digita. Certo? E como funciona no Git? No Git você não perde os dados que você digitou. Certo? Se eu quiser saber o que eu digitei há 3 semanas atrás, eu consigo? Consigo. Se eu estou lá digitando, lá no meu computador, e o meu amigo muda algum arquivo, vai mudar o arquivo direto no meu computador? Não, certo? Se eu quiser sincronizar, eu consigo, mas o que eu baixei lá do Git e está na minha máquina, aquilo só muda se eu quiser que ele mude, se eu editar os arquivos. Então é bem assim que funciona o Datomic. Ele não perde o dado, a gente sabe o que e quando mudou. Certo? Então, se eu quiser saber quem foi que fez aquela alteração específica no banco, eu consigo? No arquivo, eu consigo? Né? Consigo saber qual é o histórico inteiro daquele arquivo, o que mudou, o que saiu. E não deixa de ser um banco de dados de código. A gente consegue fazer uns tipos de busca, no tipo fazer um checkout para uma branch antiga, ou pegar todas as mudanças que aconteceram a partir de um tempo, e tudo mais. A gente consegue fazer coisas do tipo pegar e começar a escrever um pouco de código e depois ir para o banco de dados para salvar no repositório do Git. E por que ele consegue fazer isso? Porque ele não salva os arquivos. O Git ele salva as alterações que eu fiz no arquivo. Certo? Se eu for lá do começo dos tempos e aplicar todas as alterações que foram feitas, eu consigo ter os arquivos atuais? Eu consigo. Se eu for lá aplicando tudo, adiciona linha, tira linha, adiciona linha, tira linha, eu consigo chegar no estado atual. Então ele tem lá um cache do estado atual, mas ele também tem todas as alterações que aconteceram até chegar no estado atual. E o Datomic funciona dessa mesma maneira. Ele não guarda os dados em si, ele guarda as alterações que eu fiz nos dados. Vamos fazer aqui um exemplo de como que isso aí funciona. Vamos lá, que no dia 1º lá de agosto, o cliente vai e aplica para ter uma conta de cartão de crédito. E aí eu sei que lá no dia 1º, 1 hora depois, vai lá um robô e aprova a aplicação dele, e aprova a aplicação com R$3.000 de limite. Dia 9, aí, alguns dias depois, né, chega o cartão, o cliente fica feliz e tal, vai lá na padaria gasta R$100 na padaria. Dia 15, ele vai lá, gastou já todo o dinheiro do cartão e pede para alguém aumentar o limite para 5.000 e o atendente vai lá e aumenta o limite dele para R$5.000. E aí, depois de gastar tudo, né, ele achou que R$5.000 era muito ainda, bloqueia o cartão para ele não ter perigo de usar, né, para não gastar e não deixar de pagar depois. Então, quando a gente está desenhando um sistema, a gente tem vários desses tipos de evento que vão acontecendo ao longo do tempo, que são o que acontece e o que faz eu ter que mudar os dados do banco de dados. Certo? E a ideia do Datomic é que ele não vai simplesmente salvar os dados, ele vai salvar esses eventos, o que aconteceu com cada um desses eventos. Então, vamos lá, se eu ler aqui de baixo para cima, eu criei um customer, eu criei um cliente lá no banco, que é o final aqui. No segundo, né, se eu for ler, foi mal. O segundo é eu criar uma conta, tenho lá uma conta que eu criei desse customer, a conta tem um limite de 3.000, criei um cartão para essa conta, esse cartão está ativo. Dia 9, eu vou lá e faço uma compra com esse cartão. E essa compra é de R$100 e ela foi feita na padaria. E aí, no dia 15,
eu mudo o limite. Se você for ver lá o que está acontecendo lá no dia 15, eu não simplesmente substituo o limite. Eu faço que nem lá no Git, se você dá um git log, você vai ver, eu tirei 3.000, isso daqui não aconteceu mais, né? O account limit não é mais 3.000, agora ele é 5.000. Mesma coisa, se eu bloquear o cartão, é basicamente, o cartão não está mais ativo, agora ele está bloqueado. O Datomic, ele salva essas duas informações. Isso deixou de ser verdade, agora isso é verdade. Ele não simplesmente substitui, ele salva as duas coisas. Se eu for lá buscar no banco, eu vou ver essas duas coisas. É assim que eu consigo ter alguma ideia de mutabilidade, porque eu tenho todos os dados lá, eu não substituo nada. Os dados estão lá, se eu for lá um dia antes, eu vou ver que o cartão estava ativo quando o cliente fez a compra. Certo? Funciona bem do jeito que o Git funciona. Pode falar. Isso, a pergunta foi que se eu quiser ver exatamente no dia 1º de agosto como estavam os dados, se ele vai me mostrar, sim, ele vai me mostrar exatamente do jeito que está aqui. Isso porque, independentemente de ter sido alterado, por quê? Porque ele não substitui o dado, ele guarda o que aconteceu, quais são as alterações. E ele guarda exatamente essa estrutura no banco. Eu tenho uma entidade que tem um atributo valendo alguma coisa, certo? E o nome que ele dá para isso é fato. O que é um fato? É alguma coisa que é verdade. Não é fake news, é um fato aqui, alguma coisa que é verdade. Lá no dia 15, alguma coisa que deixou de ser verdade também é um fato. Tipo, esse limite deixou de ser R$3.000, é uma coisa que aconteceu, é uma verdade também. Isso deixou de ser verdade para isso ser verdade. Certo? Então, ele guarda fato. E fato é uma coisa que é verdade e nunca muda. Que vamos supor que eu tinha o cabelo longo há 5 anos atrás, agora eu tenho um cabelo curto hoje. Ter o cabelo curto hoje muda o fato que eu tinha o cabelo longo 5 anos atrás? Não muda. Fatos não mudam. Fato é fato, verdade é verdade. Então, é isso que o Datomic guarda. Ele guarda fatos ao longo do tempo. E eu consigo responder com isso algumas perguntas que são bem difíceis de responder. Se eu não desenhei para isso a minha aplicação, é bem difícil eu responder esse tipo de coisa num banco de dados convencional. Por exemplo, qual que é o primeiro limite que eu dei para o cartão do cliente? Na hora que o cara fez a compra na padaria, teria alguma regra de fraude que teria alarmado? Será? Vamos supor que negou a compra. Será que eu consigo ver qual era o estado do banco naquela hora e por que as regras aconteceram? Quanto tempo o cliente gastou em cada parte do cadastro? Se eu não desenhar o meu sistema para isso na maioria dos bancos, eu não sei. Se eu não for lá mandando um monte de evento a cada clique que o cliente faz, eu não consigo saber. No Datomic, como ele salva cada alteração, eu consigo saber isso. Por exemplo, a mudança do limite foi feita por um cliente, por um atendente ou por um robô? Ou foi automática, né? Consigo saber isso também. Por quê? Porque eu consigo saber em cada alteração qual era o contexto, o que aconteceu. E esse contexto, o que acontece? Né? O Datomic não só salva a alteração como alteração, mas também a própria transação do banco, a operação de mudança, é uma entidade, é um dado que eu posso mudar. Ou seja, eu posso pegar alguma coisa, por exemplo, qual é a sequência de eventos que resultou na compra da padaria? No Nubank a gente usa vários serviços, né? Então, o cara estava lá no celular, apertou um botão. E aí ele fez uma chamada HTTP para um serviço, o serviço mandou uma mensagem para outro serviço, o terceiro serviço consumiu essa mensagem e salvou no banco. Então, a gente usa aí uma técnica chamada de correlação, esse ID de correlação, que cada passo que ele passa no meu sistema, eu adiciono um pedacinho, uma string, para eu saber lá no meu log o que aconteceu. Eu consigo pesquisar por seções dessa string e saber o caminho que o dado passou até ele ser salvo no banco. E a gente salva isso no banco depois.
Quem foi o responsável pelo aumento do limite? Eu posso pegar lá no token do usuário quem foi que fez aquela alteração e guardar essa informação no banco. Quem foi o usuário, por exemplo. Fui eu que fiz, por exemplo. Qual é a versão que a aplicação estava rodando na hora que aconteceu aquele bug específico? Vamos lá, eu fiz lá um deploy lá em produção. O deploy é um commit lá do Git. Eu posso salvar esse commit como meta-informação da minha transação e saber qual exatamente era a versão do código que salvou aquele dado em produção. E se acontecer um bug, eu consigo saber. Então, aí eu tenho a versão. Como funciona isso, né? Aí, não se assustem aí com parênteses, agora vai um pouquinho de código aí nos slides. A ideia disso aqui é closure, um código válido closure, que eu estou aí criando uma função, block card, que é a função que vai bloquear. Ela recebe o card e a razão que eu estou usando para bloquear. E aí esse TheTransaction é o jeito de eu fazer uma transação no banco, com uma conexão do banco. E basicamente, no Closure, todas as estruturas elas são meio que inline, eu consigo ver exatamente o que eu estou fazendo aqui. Né? Então, é uma lista com dbadd, vou adicionar naquele cartão o status de bloqueado. Certo? Isso daí é a alteração que eu vou fazer isso no banco. Isso daí, vamos lá, é um update no banco, como se fosse qualquer outro, mas aí é essa operação que eu faria aqui no Datomic. Além disso, eu consigo salvar meta-informação de transação. Então, eu falo que o ID desse objeto aqui, desse dado, é da transação, e eu consigo colocar informações a mais, por exemplo, o usuário Lucas, o correlation ID, que é o caminho que ele chegou até esse dado, eu salvo aqui. Qual é a versão do código, eu salvo aqui. E a alteração, a transação salva no banco, ela vai ter também esse metadado que eu coloquei. E, se eu olhar de novo lá para as alterações que eu fiz, é como se eu colocasse lá uma etiqueta com qual é o contexto que levou aquela alteração a ser feita. E o mais legal é que eu tenho, né, essa estrutura de dados, e se eu quiser buscar nessa estrutura de dados, eu consigo também. De novo, um código aqui, closure. Isso aqui é uma query em que a estrutura do que eu vou passar é parecida com a estrutura que está lá no banco, é entidade, atributo, valor, com a diferença que na query eu posso ter um quarto elemento, que é a transação, que a ideia é que eu tenho o cartão que veio como input e o status que veio como input. Então, eu tenho aqui o cartão e o status que vieram como input. Transação não é input, então ele é uma query que é com programação lógica. Parece meio estranho a princípio, mas basicamente a variável que você deu valor, tudo que tem interrogação é uma variável. O que você deu valor, ele vai usar o valor. O que você não deu valor, ele vai tentar achar e dar um valor para aquilo. Então, ele vai buscar no banco todas as entidades que aquele cartão tem aquele status e vai pegar a transação para mim. Depois vai buscar aquela transação no banco e eu consigo fazer uma query nela, filtrar essa query para saber qual era essa transação, para saber qual que era o usuário, qual que era o correlation ID, qual que era a versão. É meio estranho de ver a princípio, mas uma vez que você entende como que funciona, ela tem a cara dos dados que você salva no banco, é basicamente de cima para baixo, aqui no where, se o interrogação tem valor, ele usa o valor para filtrar. Se não tem valor, ele meio que tenta achar todo mundo que preenche aquele requisito. Certo? E aí ele vai me dar, nesse caso, quem foi o usuário e a versão do banco e o correlation ID que causaram aquele cartão a ficar bloqueado. Certo? Isso daí te dá um poder muito grande, principalmente quando você quer responder aquelas perguntas de negócio que você não explicitamente fez aquela feature. O banco de dados te ajuda a responder isso para você. Outra coisa que ajuda bastante esse conceito de mutabilidade é que o Datomic tem um conceito de banco de dados como valor. Como funciona, em geral, em bancos de dados, para quando eu quero fazer qualquer operação?
Deixa eu dizer. Só um minuto. Alô? Voltei. Eu vou lá, abro uma conexão com o banco, e com a conexão do banco eu vou fazendo operações, tanto de escrita quanto de leitura. Só que aquilo é uma conexão com o banco está lá mudando toda hora. Então, se eu estou lendo, fez uma query, alguém alterou o dado e eu faço uma segunda query, a segunda query pode fazer, mesmo que seja a mesma query, ela pode retornar um valor diferente da primeira. No Datomic, ele passa o banco de dados como um valor. Se você reparar aqui na query, o DB, que é o banco de dados, é um dos parâmetros para a minha query. E é um banco de dados, não é uma conexão para o banco de dados, é um valor de banco de dados. O que isso significa? Vamos supor, isso aqui é um jeito de pegar, né? Eu peguei esse banco de dados DB. Isso daqui é uma meta-informação para o Datomic saber o que eu estou dizendo. Vamos supor que eu estou no Git, por exemplo. No Git, se eu quiser baixar o estado atual do código, o que eu faço? Eu faço lá um pull lá do servidor, eu tenho o estado atual do código. É mais ou menos do jeito que funciona esse DB do Datomic. Eu pego da conexão com o banco uma versão do banco. Qual versão? É a versão 1234 e a próxima versão é a 1235, do banco Cards, que tem esse ID, e isso aqui é um DB. Certo? Basicamente, é como se no Datomic eu tenho aqui versões do banco de dados. Cada transação que eu faço, cria uma nova versão do banco de dados. E aí, quando eu peço um DB para o Datomic, ele me dá um ponteiro para uma dessas versões do banco de dados. Isso daí significa que esse DB é imutável agora. Se alguma coisa acontecer, vai acontecer depois desse DB. E tudo que aconteceu depois desse DB não é parte desse DB. Isso que eu quis dizer com imutável. Aquele DB não muda. Então, eu posso fazer quantas queries eu quiser, essas queries vão me retornar o mesmo valor. Certo? Isso daí elimina toda uma classe de bugs que podem acontecer, de eu fazer um monte de query no banco e os dados mudarem no meio do caminho e coisas estranhas acontecem e eu não sei explicar. Eu sempre vou conseguir explicar porque eu tenho uma versão específica do banco de dados. E aí as próximas transações são que nem os commits do Git. Eu tenho a alteração que aconteceu. Cada versão do banco guarda o diff, a diferença entre a transação anterior e a transação atual. Por exemplo, nesse caso, essa é a transação que bloqueou o cartão, então ela transformou o cartão de ativo, removeu aquele fato em bloqueado. Agora, o cartão está bloqueado. Se eu pedir agora outro DB para a conexão, o Datomic vai me dar um outro ponteiro, um outro DB, agora para o final do log, para o final das mudanças. O nome disso aí é o log de transações, é tudo o que aconteceu, certo? Então, isso daí, se você quiser procurar mais sobre isso, né, é um jeito de trabalhar isso, é um event stream, é uma cadeia de eventos. Eu guardo os eventos que aconteceram, não o resultado final dele. Eu tenho todos os eventos. Se eu tenho todos os eventos, eu consigo saber o que aconteceu. Beleza, isso daí é uma das coisas que eu posso fazer. Se eu quero o banco de dados mais novo, eu consigo pedir. Mas eu consigo fazer coisas mais legais, do tipo pegar o banco como ele era exatamente ontem, às 13h37. Se eu fizer essa operação aqui, o Datomic vai me dar, a partir desse banco, como ele era nessa data. E aí, vamos supor que caiu naquele banco de dados ali. E aí eu pego exatamente as alterações até aquele momento. Então, eu consigo responder aquelas dúvidas de como estava o meu banco ontem. Eu consigo saber. Mais ainda, né, eu consigo saber exatamente quais foram as mudanças que aconteceram num período de tempo. Então, se eu pegar aqui e falar, a partir do DB, eu quero
todas as mudanças desde essa versão do banco, desde a versão 12.30. Então, eu consigo ver qual que é o T do banco, qual que é o tempo dele. Então, eu consigo pegar exatamente essas mudanças. Então, se eu quiser fazer uma query aí em tudo que mudou nesse período de tempo, eu consigo saber também. Outra coisa, eu consigo pegar o DB histórico. O que isso significa, né? Normalmente, os fatos que não são mais verdade não são retornados nas queries. Não faz sentido, né? Se uma coisa deixou de ser verdade, eu não quero retornar. Mas, no banco de dados histórico, ele me mostra tudo o que já aconteceu com o banco. Então, vamos supor que eu consigo fazer uma query e ver tanto que o status estava bloqueado nesse dia, mas também eu consigo ver que o status deixou de ser ativo nesse dia. Então, eu consigo responder uma pergunta do tipo, beleza, o cartão foi bloqueado, como ele estava antes? E aí eu consigo saber. Por exemplo, a gente tem lá uma máquina de estados que durante a entrega do cartão, alguém bloqueou o cartão durante a entrega. Então, o cartão nem estava ativo ainda, ele estava no meio da entrega, eu consigo saber isso. Por quê? Porque o Datomic salva todas as informações e essas informações são consultáveis, então eu posso consultar. Por exemplo, essa aqui é um exemplo de como que eu faria essa query. Eu passo um banco de dados histórico, e o mais legal é que, como o banco de dados é um parâmetro, eu consigo passar de mais de um banco de dados. Eu passo o DB e o DB histórico. Porque eu consigo receber aqui os dois bancos de dados, e agora, como parâmetro, eu consigo saber, eu tenho um cartão que agora está bloqueado, eu quero saber no banco de dados histórico qual que era o status dele na mesma transação, ok? Qual que é o status que ele saiu de algum status para bloqueado. Eu consigo fazer essa consulta. Certo? Dá um poder muito maior para tudo que eu faço, sem eu ter que escrito um código para fazer exatamente isso. Se eu precisar fazer isso, está disponível lá no banco, eu consigo consultar. Oi. A pergunta é que se a cada operação ele gera uma nova versão do banco. Ele guarda as alterações. Então, eu consigo pegar uma versão de cada uma. Eu consigo pegar uma versão logo antes da alteração e na hora que aconteceu a alteração. Está perguntando se um robô faz um update, outro robô faz update, cada um deles é um commit separado? Sim. Cada transação que eu faço é um update separado, é como se fosse um commit do Git. Certo? Mudando um pouquinho, aí, a gente tem um pouquinho da arquitetura aí do Datomic. Ele tem uma parte que é o transactor, que é a escrita, e uma parte que é o peer para a leitura. Tem aqui um gráfico que está lá na documentação do Datomic, eu vou falar um pouquinho dessa parte do gráfico. Basicamente, o banco de dados que escreve de verdade no banco, ele está em outra máquina, que é o transactor. E aí, assim, o Datomic garante aquelas propriedades de ACID lá de banco de dados. O Datomic não é um banco de dados eventualmente consistente, ele é um banco de dados ACID consistente total. Por quê? Porque só tem uma máquina lá em algum lugar escrevendo no banco. Certo? E ele garante isso, a acidez aí do banco com isso. E aí, as máquinas que leem são os peers, que, por sinal, são as instâncias da minha aplicação que leem do banco. Então, meio que cada instância do banco, ele sabe fazer queries no banco. Então, com esse jeito, eu consigo escalar a minha leitura só aumentando o número de instâncias da minha aplicação. Porque cada aplicação, cada instância tem a sua própria engine, seu próprio motor de buscas dentro dela. Porque do jeito que o Datomic guarda tudo, ele guarda de um jeito que é bem especificado e é fácil fazer query nisso. Então, cada instância que conecta no banco, ela consegue escalar a leitura. Então, não é o transactor, não é o cara que escreve no banco que define a query. Ele só escreve. E cada instância consegue fazer a leitura. Se eu seguir um pouquinho, meio que o Datomic ele é um motor de ele é uma
É um sistema de banco de dados, mas ele não resolve a parte de storage, a parte de guardar de verdade os dados em algum lugar. Basicamente, ele pega aquela lista de fatos e gera um pacote, uma página, e essa página eu posso salvar em qualquer banco de dados que já existe hoje da vida. Então, eu consigo usar o Datomic como, por exemplo, salvando no MySQL, se eu quiser. Eu consigo salvar o Datomic no Dynamo da Amazon, eu consigo salvar no Cassandra. Ele basicamente gerencia quais são os fatos, qual que é o formato dos dados, me dá uma página de memória, e aí eu consigo salvar esses segmentos de dados em qualquer storage que eu quiser. Então, basicamente, salvou lá no Dynamo da Amazon, por exemplo. O meu peer, ele vai lá direto no Dynamo para ler. E ele sabe interpretar aquela página e consultar. Então, é assim que funciona. Com isso, eu consigo escalar isso quantas vezes eu quiser. Se eu quiser ler mais rápido, quer dizer, se eu quiser ler mais vezes, eu consigo ter 10 instâncias e conseguir ter uma capacidade de leitura maior. Isso aí é bem interessante do Datomic. Mas, enquanto essas instâncias estão fazendo a query, é uma query de CPU agora, porque ele baixa umas páginas de memória e executa a query na memória, no CPU do processo da aplicação. Isso pode fazer a aplicação ficar menos disponível também, porque ela está lá 100% de CPU fazendo query, e eu consigo, em alguns casos, tem muita gente fazendo isso, ela pode ficar indisponível. Então, tem um outro jeito de usar, que é com esse peer server, que é basicamente eu subo uma instância só para leitura. E aí eu consigo subir várias instâncias só para leitura, e aí a minha aplicação conecta via HTTP, por exemplo, nessa instância. Se eu quiser usar o Datomic com outras linguagens que não são do Java, eu consigo fazer desse jeito, porque eu subo um peer do Datomic, e aí eu uso um cliente HTTP para consultar. Certo? Desafios, né? O que mais desafia com esse banco de dados diferente de tudo que a gente conhece normalmente? Uma das coisas é a sincronização entre os peers, né? Entre as instâncias da minha aplicação. Em geral, para ter disponibilidade, a gente não tem só uma instância da minha aplicação rodando, a gente tem mais de uma. Por exemplo, eu tenho aqui o Cards 1 e o Cards 2, duas instâncias. As duas estão com a mesma versão do banco. Vamos supor que veio lá o cliente, bloqueou o cartão, isso criou uma transação lá em cima, na instância 1. Nesse meio do caminho, a instância 1 mandou uma mensagem card block para o serviço account, e esse serviço consultou os cartões, mas caiu na segunda instância. Se isso acontece rápido o suficiente, o Cards 2 pegou uma versão do DB, que é imutável, certo? Só que essa versão não tem ainda as alterações novas. E aí eu vou mostrar um cartão desbloqueado para accounts, por exemplo. Isso pode acontecer justamente por essa característica que resolve um monte de problemas, mas pode criar outro tipo de problema, que é isso, que agora a sincronia eu tenho que comandar algumas vezes. Isso quase nunca é um problema, mas isso daí poderia ser um problema. Dá para eu pedir uma versão específica do banco. Eu poderia fazer alguma coisa do tipo... Quando eu faço essa transação, ele me dá qual é a transação que ele fez. E eu consigo pedir para ele esperar, na segunda instância, essa transação. Então, ele espera o banco de dados chegar nessa versão e aí fazer a leitura consistente. Outra coisa é a linguagem de query, certo? A linguagem não é SQL. Todo mundo conhece SQL e tal, aprendeu na faculdade ou na vida. Isso não é SQL, então é um pouquinho difícil de se acostumar a princípio, né? Principalmente quando na primeira vez a gente tentou ensinar analista de dados a mexer diretamente com Datomic, todo mundo já sabia um monte de ferramenta em SQL, e aí isso aí foi um bloqueio. Justamente, né, o pessoal lá de Data Science, lá, os analistas, os Machine Learning, tudo isso que tem lá no Nubank, tem um monte de gente trabalhando com isso, eles querem basicamente todos os dados de todos os sistemas que a gente tem. Então, a gente tem que fazer uma ETL, a gente tem que meio que agregar todos esses dados num banco, SQL nesse caso, que todo mundo conhece SQL, para todo mundo conseguir usar e usar as ferramentas já prontas.
O legal é que, como o Datomic salva o log de transações, todas as mudanças, se eu quiser atualizar esse ETL, é só eu continuar lendo as transações. Então, tem um jeito fácil de atualizar o ETL sem ter que importar tudo do zero. Indo além, né, outras coisas, né, tem um deploy do Datomic no cloud, então eu não preciso gerenciar isso. Se eu uso a Amazon, já está pronto. Então, se alguém quiser ler sobre o Datomic Cloud, é um jeito fácil, mais fácil de integrar e sair usando o Datomic. E outra coisa é o Datomic Ions, que é... Se alguém já ouviu usar AWS Lambdas e Serverless, é como se fosse uma abordagem serverless que ele te dá todo o ambiente de Datomic, ambiente de deploy e tudo mais, só que você não precisa gerenciar isso. Ele gerencia tudo isso na Amazon para você e você só meio que comanda as alterações no banco. Para vocês darem uma olhada depois também. E é isso. Se vocês quiserem aí mais informações, eu vou estar aí um pouquinho aí mais no final, até o final do evento. E temos vagas lá no Nubank, se vocês quiserem aí passar um tempo lá em São Paulo. É bem legal, tem bastante desafio, tem bastante coisa para fazer nova, bastante coisa para aprender lá. E com tecnologias legais, tecnologias boas para se aprender. Muito obrigado aí por vocês me ouvirem. E é isso, pessoal.